Olá, gente do canal. Hoje estamos com o Rubem, criador do Literatura Fora da Caixa. E o convite hoje é para a gente conhecer um pouco mais o Rubem e também saber um pouco mais do canal dele. Então, Rubem, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, o que te levou aí para a história e contasse um pouco da sua pesquisa para quem não te conhece. Beleza. Bom, primeiro agradecer a Priscila pelo contato. A gente se conheceu já via YouTube, né? Internet. Assistindo os vídeos, internet. Então, já é um meio para ter esse acesso. Eu indico muito os E seus vídeos para os meus alunos, tanto do colégio quanto da graduação, são muito bons. Indico todo mundo que veja. Vou botar o link do seu canal aqui embaixo para quem quiser também clicar. Vale muito a já pena. dá, já dá aquela impulsão, né? Aquela Isso ajuda, aí. né? E meu nome é Rubem, eu sou de Fortaleza, Ceará. Sou historiador. A minha formação fez toda na área de história, da graduação ao doutorado. A graduação foi na Universidade Federal do Ceará, a turma de 2004. Aí o mestrado também fiz na Federal do Ceará. E para o doutorado eu ingressei na Universidade Federal Fluminense, que era onde também tinha um setor de história contemporânea que contemplava o meu projeto de pesquisa até aquele momento. E essa trajetória na história, ela surge com um interesse ainda no pré-vestibular, né? E eu começava com leituras de livros que falavam sobre ditadura militar no Brasil. Na verdade, era uma coletânea de livros do governo federal, foi distribuída para as escolas. Minha mãe trabalhava numa escola, ela trouxe esses livros. E eu fui lendo cada livro e eles pegavam desde o Brasil Colônia, Brasil Império. E quando chegou na ditadura foi aquilo que me impactou mais. As leituras sobre o golpe, sobre o AI-5, sobre os processos de tortura e torturas específicas, como eram bem detalhadas no livro, que fizeram com alguns dos jovens que foram presos, arrastados, com a boca pregada ao cano do carro, enfim, aquilo tudo me trouxe um impacto muito grande. Então, assim, a minha decisão pela história, ela surgiu da leitura dessas obras e especialmente por esse interesse, primeiro, pela ditadura militar, que eu acho que ainda é algo que ainda traz muito interesse, né? Quando você fala em ditadura, as pessoas têm muito interesse em saber mais sobre. Eu me lembro de um livro que eu li, que é Brasil Nunca Mais, aquele de capa vermelha, não sei se você se lembra desse livro, que é bizarro, assim, porque são vários relatos de pessoas sofrendo tortura, e aí quando você vê pessoas defendendo, né, a volta do regime militar, sem dizer que é ditadura militar, achando, valorizando, né, os torturadores, e aí você vê o processo democrático, né, através de uma democracia que várias pessoas morreram para que houvesse democracia, voto direto, e elegendo pessoas que defendem torturadores é uma coisa assim, foi bem impactante, assim, ver o que a história mostra. O que a gente não acha, talvez, na história que vai ter um retrocesso. A gente talvez seja um pouco otimista, achando que vai melhorar. E aí, quando vê que há um processo, né, que há um tempo atrás seria inacreditável. Alguém contando pra gente, quando eu entrei na faculdade de História também, seria inacreditável me contarem que algum dia, pela democracia, a gente ia eleger alguém que defendia a tortura, né? O torturador, no caso. E o interesse na história surgiu dessas leituras, né? Especialmente sobre esse tema, ditadura militar, sobre os processos que formaram a ditadura, tanto que até hoje, em algumas aulas de metodologia de pesquisa nas ciências humanas, eu utilizo para discutir história oral muitos relatos de pessoas que foram torturadas nesse período e que falam sobre o que era o processo físico e psicológico de passar por uma tortura. Então, todo esse aspecto que estava aí por trás da ditadura foi o que me levou a estudar história. E, sobretudo, essa perspectiva de ser antagônico, né? De se colocar com uma perspectiva de luta pela democracia, uma perspectiva antiditatorial. E, por muitas vezes, isso acaba ecoando para aquela perspectiva de que os historiadores eles seriam esquerdistas, socialistas, né, ideólogos, sendo que é dentro desse processo de leitura e de aprendizado, né, dos processos históricos que pouco a pouco os historiadores, mas não só eles, vão se aproximando
dessa perspectiva mais humanista. Então, assim, dentro dessa perspectiva humanista, muitas vezes nós encontramos possibilidades dentro do campo da esquerda. Muito embora as pessoas confundam essa esquerda com a ideia generalista de esquerda que advém do comunismo soviético desde o stalinismo. Então, as pessoas confundem o que seria essa perspectiva de esquerda. Tanto que hoje mesmo no Brasil há essa confusão sobre o que é comunismo, sobre o que é que traz essa esquerda com relação à União Soviética. Então, há uma confusão de conceitos, né? Socialismo, comunismo, União Soviética, tudo isso utilizado como um conjunto só para poder estabelecer uma criminalização sobre as esquerdas. Mas a ideia assim, de ingresso na história foi especialmente pela leitura dessas obras que tratavam de ditadura militar. E óbvio que quando você entra num curso de História, você vai ter um encontro aí com diferentes matrizes, né, de interpretação social, e que muitas vezes essas matrizes elas apontam para uma perspectiva, digamos, mais igualitarista, de transformação social, de mudanças. Então, tem muito dentro da história de uma perspectiva radicalista, e eu poderia até dizer que é uma perspectiva revolucionária. Muito embora nós não estamos copiando aqui a ideia de uma revolução que foi socialista ou do socialismo realmente existente, mas o hábitos mesmo de fazer história traz essa dinâmica de você refletir sobre mudanças mais estruturais na sociedade. E não só história, mas também sociologia, letras, filosofia. Todas essas formações elas trazem essa dinâmica de pensar sobre a realidade, observar essa realidade sob um prisma das suas profundezas, as dimensões, digamos, mais ocultas de exploração, de dominação, de estratificação social, e procurar, a partir dessas interpretações, mudanças. Não é só a título de observação, né? Reflexão, mas é a título também de prática, aquela ideia do marxismo que fala sobre uma filosofia da praxis. Não é só observar os fenômenos, mas também procurar transformá-los. Então, foi dentro desse contexto que eu ingressei no curso de História, e foi muito importante nessa trajetória o acesso a políticas governamentais, sobretudo com bolsas de estudo, né, bolsas de iniciação científica, pois, pela minha experiência dentro dessa trajetória da UFC, a gente observa que boa parte dos alunos necessitam de um rendimento. A maioria vinha também de escola pública, né? Então, essa já era uma formação, às vezes, sendo o primeiro da família a se formar na universidade. E isso aconteceu muito dentro dessa política aí que foi do lulismo, né? De ampliação da universidade. A gente escuta muito sobre experiências de pessoas que foram as primeiras a se formarem num curso universitário dentro da sua família. E nessa graduação foi muito importante ter participado de um grupo de estudos, ter recebido uma bolsa que financiava compra de livros, xerox. Eu duvido que algum aluno tenha passado por 4, 5 anos de uma graduação numa universidade pública, nos cursos de humanas, e não tenha uma mini xeroteca em casa, né? Então, e a gente não tem dinheiro para comprar livro, né? Então, aí é xerox. Tudo. Então, eram muitas xerox, cursos, né, extras, como cursos de línguas, que também eram exigidos para caso você viesse a tentar postular um mestrado posteriormente. Então, toda essa renda, assim, ainda que mínima, né, a gente ganhava R$300, assim, então, por mês, e ainda atrasava todo começo de ano, né, ficava 4 meses sem receber. Então, assim, uma renda mínima, mas que sustenta o estudante na universidade durante aquele período, ele auxilia bastante nesse primeiro processo formativo, né? Então, assim, dentro da graduação, eu indicaria essa expectativa, e a minha ideia era estudar a ditadura militar quando chegasse na universidade. Era um curso onde eu iria aprender tudo sobre a história, né? Você vai com aquela dinâmica de que vai ser ensinado tudo, os professores vão estar lá
colocando as minúcias que nem nos cursinhos pré-vestibulares, o que aconteceu na colônia, os principais acordos, a expansão populacional, a expansão territorial, depois Brasil Imperial, enfim. Só que não é nada daquilo, né? Assim, a universidade é o espaço para você criar estranhamento. Você vai logo criar estranhamento com relação à leitura, reflexão, interpretação. Portanto, muitas vezes, ao ingresso na universidade, é ali que vai se iniciar uma certa cultura de autonomia intelectual, o que já era para existir já dentro de uma formação escolar, digamos, secundarista e também de ensino médio, mas que não acontece porque muitas vezes a educação das humanas dentro desses espaços escolares ela ainda está muito engessada a uma filosofia, digamos, positivista, né? De datas e fatos, de causas, consequências, de repetições, de memorização. E quando a gente entra na universidade, a gente vai ter aquele choque. É o choque porque você não vai aprender tudo da história. E, sobretudo, porque é impossível aprender tudo da história. Até porque não tem como você fazer uma narrativa sobre tudo ou todo. Você vai entender que a história ela advém de leituras parciais, seletivas, que buscam determinadas fontes, que fazem interpretações sobre essas fontes e que, de outra maneira, atua sobre a prevalência do debate, né? Então, quando a gente está na história, a gente vai aprender o conceito de historiografia. São leituras que foram propostas por determinados intérpretes em diferentes contextos e que visavam pontuar algumas hipóteses, chegar a algumas conclusões. E você vai entender que aquelas conclusões elas não são nunca definitivas, elas não são nunca acabadas, muito embora a sua validade seja sustentada pelo viés político-ideológico do período e pelas fontes que foram utilizadas e interpretadas. Mas as leituras elas vão se alterando no decorrer do tempo. Até porque a própria escrita da história, por assim dizer, ela se altera de acordo com as múltiplas possibilidades de interpretação a que você vai tendo pouco a pouco contato. Então você vai observar que a história, não, dentro já dessa graduação, não é apenas uma narrativa que descreve um determinado período tentando aí dar conta de uma verdade como por um todo. São escolhas que você faz a título de teoria de fontes que se propõem a fazer uma interrogação sobre determinados fenômenos até que você chegue a uma interpretação possível. Então, você vai entrar nessa dimensão de que a história ela não é o todo, ela não resolve todos os problemas, mas ela lhe coloca problemas. Tanto que a história seria mais a própria pergunta, a própria interrogação do que o alcance de soluções definitivas. Muito embora seja importante pontuar que essas soluções elas sempre aparecem a nível de crítica social, de mobilização coletiva, para nós refletirmos sobre o porquê que nós chegamos a determinado presente, quais foram os seus condicionantes e o que é possível nós fazermos enquanto atores históricos, protagonistas da história, que aí já é outro viés que você vai começar a compreender numa graduação, que a história não é feita pelos grandes homens, os grandes personagens, os ilustres, né? A história é feita pelos personagens comuns no seu cotidiano, no seu dia a dia, com as suas escolhas, com seus reveses, lutando contra um determinado sistema que tem as suas estruturas, tem as suas formas de coerção. Então, isso seria mais um elemento aí. Eu acho muito importante isso que você falou, porque eu acho que é o primeiro estranhamento que a gente tem saindo do ensino médio e indo para a graduação, né, de história, que é justamente essa ideia de que, poxa, então tudo que eu estudei é possível de ser visto de outra maneira, de ter outra perspectiva, e você tem autores diferentes. Eu me lembro de um curso que eu fiz de Revolução Francesa, que ele me mostrou milhares de opções, de versões, de possibilidades de pensar a Revolução Francesa, que a gente acha que é um dado, que é algo que não é possível, né, de questionar. Mas
no final das contas, a gente tem a matéria da teoria da história, que é justamente essa matéria que estuda essa história, da própria história, da produção historiográfica, que é tão rica, né, da gente analisar e ver as possibilidades que tem de produção. E tem até um debate aqui, que foi um debate que eu te mandei, que foi com o Douglas, que é um professor de teoria da história, justamente sobre essa questão de produção de história, verdade. Então, como é que o historiador produz conhecimento historiográfico através da seleção das fontes, das críticas das fontes, tem todo um método, tem todo aquilo que a academia entende enquanto produção de história, né? Então, acho que o saber historiográfico, ele está, no momento que a gente está, né, vivendo, ele está sofrendo um ataque, né, um campo de disputa, de pessoas dizendo, olha, a gente está falando a verdade sobre o passado, mas existe uma academia, existe consenso, existe toda uma estrutura ali para produzir um conhecimento, né? Não é também qualquer tipo de saber, né? Tem as suas especificidades, né? E a gente vai começar a ver que essa produção da história, ela passa por diferentes critérios, né? E são esses critérios que avaliam a formação do historiador enquanto o crítico social, que não está apenas interpretando os fenômenos pela sua subjetividade, pela sua ideologia, pelos seus próprios juízos de valores, né? Não é apenas uma opinião, né? Tem determinados critérios de leitura dessas fontes, de como organizar essas fontes, quais são os riscos que você tem a trabalhar com diferentes fontes, sejam jornais, sejam fotografias, sejam narrativas orais, e existe o contato aí com a teoria. Então, são conceitos que são mobilizados para poder você criar uma interpretação sobre aquele fenômeno. E é óbvio que, enquanto conceito e enquanto escrita da história, nós estamos falando de uma linguagem. A linguagem, ela nunca vai conseguir englobar todo o mundo social, mas ela vai conseguir englobar parte desse mundo social. Então, a gente vai do princípio de que não existe uma verdade absoluta, mas nós tentamos nos aproximar o máximo possível de uma verdade. Portanto, não é tudo relativo, né? Não é tudo subjetividade. Existe alguma objetividade. E eu gosto muito de pensar essa relação aí conflituosa entre objetividade e subjetividade pelo conhecimento dialético. Nós temos os nossos pressupostos, nós fazemos as nossas escolhas, temos os nossos interesses. Ninguém em uma sociedade está desprovido de uma ideologia. A ideologia está com todos nós. É impossível nós fazermos um conhecimento totalmente neutro, mas nós conseguimos nos afastar o máximo que viermos a poder desses pressupostos, nos aproximando de um objeto de pesquisa através de conceitos, ou seja, teoria, e através de uma investigação metodológica. Como é que você vai organizar aquelas fontes? Portanto, não é apenas tudo subjetividade. Não é um discurso de existiu uma ditadura militar ou se foi uma revolução. É você observar o que aconteceu através de registros e tirar as suas conclusões. Se aconteceu, de fato, uma apropriação do poder, se um presidente que foi eleito pela população teve que se exilar do país, se esse poder foi assaltado pelos militares, então a gente chama de golpe. E se foi golpe, não foi uma revolução. Assim, fala-se da revolução no período da ditadura porque estaríamos sobre uma iminente ameaça de uma invasão comunista. Mas não existe nenhum documento que comprove essa ameaça comunista para além do discurso daqueles que foram os golpistas. Não existia nenhum tipo de ameaça ao nível comunista, e ainda mais naquele período de Guerra Fria, que demonstrasse que o Brasil estava caminhando para o que eles gostam de dizer, né? Se transformar numa nova Cuba. Não tem nenhum tipo de indício. O poder foi assaltado, o presidente se exilou, muitos candidatos no legislativo, deputados, perderam os seus mandatos, e o regime entrou numa fase aí de acossamento, de perseguição, de censura. Então, nós temos que utilizar aqueles critérios que nós observamos para poder dar nome às coisas. Então, se nós chamamos de golpe, é porque ocorreram algumas evidências que demonstram essa viabilidade do golpe. E se nós chamamos de ditadura, é porque existem certos elementos, como censura, como repressão policial, como tortura, como assassinatos, que apontam para uma ditadura. Então, não é uma escolha só
pela linguagem, é a linguagem sendo mobilizada para você diagnosticar certos eventos e certos acontecimentos. E Isso é vai uma coisa comentar muito algo? importante, porque no final das contas as pessoas acham que os historiadores, o trabalho do historiador ele pode ser feito por qualquer pessoa, mas na verdade, como você falou, a gente seleciona as fontes, a gente tem uma análise crítica e a partir das análises críticas daquelas fontes, daquele período histórico, é que a gente constrói então uma narrativa tendo em vista o que é golpe. Aí a gente teoriza. Então, golpe se estrutura dessa maneira, revolução dessa maneira. A partir das fontes, a gente pode identificar é golpe ou revolução. E a partir desses critérios que a gente, então, começa a fazer uma escrita historiográfica, né? Uma escrita da história. Claro que o passado ele é algo como se fosse um objeto perdido, né? A gente tenta reconstruí-lo o tempo inteiro, mas a partir de determinados critérios, né? Não é um achismo, não é a nossa opinião, é uma coisa que é compartilhada por uma academia que pensa em determinados critérios. Então, acho que isso é fundamental. Gostei muito da sua explicação, porque a gente está vivendo um momento que às vezes a gente precisa explicar o que para a gente era óbvio, mas a gente precisa explicar muitas vezes para outras pessoas aquilo que para a gente, da nossa formação, é claro, né? E dando continuidade, assim, a graduação foi esse interesse por entender a ditadura, só que quando, né, você ingressa na graduação, surgem outras possibilidades, surgem outras leituras. Falei há pouco sobre historiografia, são diferentes interpretações construídas em diferentes períodos que dialogam entre si e alcançam maior ou menor nível de autenticidade, a depender das posições de quem está falando, né? E acabei que na graduação, com uma bolsa de estudos, eu iniciei uma pesquisa sobre imigrantes libaneses em Fortaleza. Isso a partir de registros no arquivo público do estado do Ceará, eram processos criminais e também testamentos, né, pós-mortem, de familiares que falavam sobre o que era um pouco dessa trajetória desses imigrantes em Fortaleza, já que existe uma colônia de imigrantes libaneses muito forte em São Paulo e Rio, né? Mas existem estudos sobre imigrantes libaneses em diversos estados do Brasil, é aquela migração também espontânea e calculada, onde eles se dispersam pelo território. E foi a partir da leitura dessas fontes, processos criminais, que eu fui encontrando aqueles imigrantes que eram chamados de árabes na cidade de Fortaleza nas primeiras décadas do século XX. Que, inclusive, eram imigrantes cujos descendentes, alguns deles, né, ascenderam política e economicamente no Estado. Nós temos aqui um grande líder político no estado do Ceará, que é o Tasso Gereissati, líder do PSDB, cujo pai foi filho de imigrantes libaneses, sendo o próprio Tasso Gereissati neto de imigrantes libaneses que chegaram em Fortaleza nos anos 10 e nos anos 20 do século 20. Além de outros de notória expressão no âmbito do comércio. Assim, para quem é do Ceará, vai conhecer as lojas Otoshi, ou conheceu as lojas Ronce, que eram supermercados muito grandes que fecharam, mas que existiam em Fortaleza nos anos 80. Então, todos eles de descendentes de imigrantes libaneses. Então, a pesquisa de mestrado era para perceber como foi a inserção desses imigrantes em Fortaleza, como é que alguns deles conseguiram ascender na escala social, como é que adquiriram essa mobilidade, como é que se infiltraram na política e como é que negociaram a identidade deles nessa nova sociedade, né? Imigrantes árabes que não dominavam a língua e que acabavam tendo que se colocar nessa sociedade como também sujeitos benquistos, né? E daí uma mobilidade também identitária. Eles saem de turcos, já que quando eles migraram, quem controlava o território da Síria e do Líbano era o Império Turco, antes da Primeira Guerra. E a pouco eles vão alterando a sua identidade até se afirmarem enquanto libaneses nos anos 30, com clubes recreativos, com associações beneméritas, com muitos investimentos dentro da cidade. Então tinha toda uma negociação identitária. Em especial, porque no Ceará, uma figura
que existe a título de cultura popular, que mexe com o imaginário do cearense, é a figura do galego. O galego no Ceará é o comerciante ambulante, aquele que vai às ruas com seu carrinho, com muitas quinquilharias, desde os artefatos domésticos, de cama, e vende pelo interior do estado e vai recebendo esse dinheiro a prazo, né? 30, 60, 90 dias, enfim. A figura do galego, ela vem do Ceará desde o século XIX, pelos imigrantes portugueses, que também trabalhavam no comércio ambulante, e também os italianos. Só que quando os libaneses chegam, eles se apropriam em Fortaleza dessa área comercial de serem ambulantes, de venderem artigos de armarinhos de porta em porta. Só que existia uma diferença na forma do trato da língua, a maneira como eles eram vistos fisicamente dentro da cidade, mais desajeitados, tanto no sotaque quanto no andar. E pouco a pouco foram criando lojinhas e o que atingiu a dimensão é que eles poupavam muito, assim, tinham uma dinâmica de trabalho que era mais economicista. E foi se criando uma leitura dos imigrantes libaneses que eles enricavam por meios de segurança financeira, por serem mais muquiranas, mãos de vaca, por eles competirem no comércio com certas fraudes. E daí, aquele apelido galego, que era do imigrante português, foi transferido para o imigrante libanês em Fortaleza. Tanto que o título da minha dissertação de mestrado traz o nome galego, porque algo que criava uma tensão muito grande é quando os nativos fortalezenses, em alguma rixa com libaneses, chamavam eles de galegos. E isso gerava uma disputa até mesmo com armas, que ia parar na delegacia, porque eles não aceitavam essa nomenclatura galegos porque ela trazia esse estereótipo de ignorante, de muquirana, de ladrão, de ser pobre. Então, eram vários tipos de significados que estavam por trás desse nome. Inclusive, essa dissertação de mestrado ela vai ser publicada esse ano pela editora Letramento. E o título dela é Galegos, uma história da imigração libanesa no Ceará, aí abarcando aí as primeiras décadas do século XX. E pensei em mudar de pesquisa. Essa pesquisa do mestrado, ela estava muito vinculada a fontes documentais, foi um trabalho mais de fôlego no arquivo público. Era uma leitura e compilação de dados em muitas fontes das primeiras décadas do século XX, processos criminais da cidade, testamentos, almanaques da cidade, demonstrando onde é que estavam as lojas desses imigrantes. E dentro desse período eu estava fazendo leituras sobre... Ou seja, as pessoas que não são de história, elas nem imaginam a quantidade de tempo que a gente leva dentro do arquivo, da biblioteca, pedindo para vir milhares de fontes diferentes, analisando, lendo. A pessoa não tem noção do trabalho de arquivo que é para produzir uma tese ou uma dissertação. É realmente cansativo pra caramba, né? Só quem faz que entende. Você lê aqueles relatórios. Eu trabalhava muito com relatório ministerial. Então, era uma leitura assim, pesada. E assim, é um trabalho bem exaustivo, né? Você tem que se dirigir ao arquivo. No arquivo, você vai fazer aquela averiguação das fontes que podem ser utilizadas. Então, você vai acabar lendo muita coisa que, às vezes, não vai entrar no trabalho, né? Exatamente. Às vezes, você lê milhares de coisas para fazer uma nota de rodapé. Então, além de selecionar esses documentos, você precisa digitalizá-los muitas vezes ou transcrevê-los manualmente, né? E daí, de todo esse repertório, você vai extrair a sua leitura sobre um determinado evento, tentando aí conectar esses eventos com os demais que estão ocorrendo nesse período, procurando certas regularidades, né? Então, assim, trabalho de arquivo é trabalho exaustivo. Demanda muito tempo, mas também ele lhe treina e lhe dá uma habilidade.
porque eu gosto muito de uma interpretação de um historiador muito famoso, também fora da academia, que é o historiador italiano Carlo Ginzburg, Ah, alguém. quando ele vai falar sobre o que seria a pesquisa ou a escrita da história. Ele fala que a escrita ela não termina no último ato do trabalho do historiador, né? Porque inicialmente seria a investigação, interpretação e escrita, a escrita como a última parte do trabalho, né? Para ele, a escrita ela está perpassando todo o trabalho. A escrita ela já está naquelas leituras de fontes. Ali você já está fazendo as seleções, ali você já está arquitetando as coisas que estão coincidindo, ali você já iniciou a escrita do seu trabalho. Portanto, a escrita, que seria a narrativa, ela passa por todo o processo de pesquisa. Ele estava fazendo aqui uma crítica aos pós-modernos, que falavam que a narrativa era uma subjetividade em torno dos documentos, era a última parte do trabalho, né? Mas para ele a narrativa ela está em todo o trabalho do historiador. Portanto, no arquivo você já consegue dimensionar essa habilidade que é um treinamento mesmo visual, um treinamento mental, um treinamento mesmo de instigar ao historiador a pensar sobre os meandros daquele tema de pesquisa e como essas coisas estão aparecendo ali naqueles documentos. A própria investigação dos documentos já é a interpretação e já é a escrita. Então, só a título assim de curiosidade sobre trabalho em arquivos, né? Não é apenas compilar material, ali você está também criando uma habilidade para o seu ofício, né? E o ofício do historiador é o de pesquisa, é o de investigação, é o de leitura contínua, né? Se quiser ser historiador, você sabe que ou vai já gostando de ler ou vai ter que aprender a gostar de ler, porque você vai ler fontes, vai ler teoria, vai ler aquilo que a gente chama do conteúdo, né? Então vão ser muitas leituras e são leituras que não têm uma interrupção. A pesquisa no campo da história é o próprio historiador que vai dimensionar até onde ela vai cortar períodos, vai estabelecer objetivos, porque quanto mais você pesquisa, mais problemas aparecem. E quanto mais problemas, mais escritas sobre esses problemas. Portanto, a pesquisa ela pode ser ad infinito. Então, você tem que recortar. Por isso que os historiadores, muitas vezes, estão estudando sobre período colonial, estão estudando sobre emancipação ou luta de emancipação dos escravos num período imperial, porque tem que recortar um período. O historiador ele não tem condição de falar sobre a história da violência no Brasil de 1500 a 2020. Não tem como você falar disso. É por isso que a gente sempre suspeita muito daquelas grandes narrativas que são proclamadas na mídia, né? A biografia definitiva de John Lennon, a história final sobre a ditadura brasileira. Não existe a história final, nem uma biografia definitiva. O que existe são recortes interpretativos baseados em determinadas fontes que foram selecionadas e organizadas pelo historiador dentro de um determinado contexto, inclusive no seu próprio contexto, no seu próprio presente. Tanto que uma das máximas do ofício do historiador é que a nossa leitura não é do passado pelo passado. A gente investiga o passado a partir do presente. Tanto que o Cross, né, iria dizer que toda história é história contemporânea, porque toda história ela parte de uma inquietação do historiador no presente, dentro do seu ambiente odierno. E é a partir daí que ele vai procurar interpretar determinados acontecimentos e como aquilo repercute ainda no seu mundo. E, partindo disso, eu mudei o roteiro de pesquisa, porque na época, a gente falou há pouco sobre historiografia, né? E dentro da teoria da história, a gente tem diversas dimensões de trabalho. A gente pode trabalhar história cultural, história política, história das ideias, história social. E nessa época eu estava lendo muitos autores sobre história social e uma história social de vertente britânica que tem muita influência sobre os trabalhos de operários, de escravos no Brasil a partir dos anos 80, que é sobretudo aquelas leituras oriundas de alguns historiadores britânicos, entre os mais famosos, Edward Thompson e Eric Hobsbawm.
Então, eu estava lendo muito os textos desses autores. E eles tinham fundado uma revista nos anos 50 e 60 na Inglaterra, e é uma revista que ela ainda existe hoje. Era uma revista chamada New Left Review. Era uma revisão da Nova Esquerda. Então, só a título aí da revista, você já está vendo que tem uma transição de pensamento, né? Existia uma esquerda, que era aquela oriunda da União Soviética, que depois repercutiu no que era a esquerda ocidental. Começa ali, era como se fosse aquela trajetória Marx, Engels, depois chega Lenin, fala da Revolução, depois Stalin fecha o regime, Trotsky se exila, mas tem outros que estão falando sobre o que é aquela revolução nesse período, né? Bukharin, Riffeldi, Rosa Luxemburgo. Posteriormente vão surgir as críticas ao que era esse marxismo da União Soviética, que foi um sistema mais dogmático, mais fechado, né? Ou que a Hannah Arendt chamava de sistema totalitário. Foram as críticas do Walter Benjamin, ou da escola de Frankfurt como um todo, do George Lucas, a crítica específica também do Antônio Gramsci, que é o que é mais falado aí em torno dos bolsonaristas, né? Isso é Gramsci. Gramsci, marxismo cultural, né? Então, assim, o Gramsci, só para início de conversa, ele já tinha uma perspectiva de leitura histórica totalmente contrária ao que era o estilo de comunismo da União Soviética. Então, já é uma outra perspectiva. Então, estão surgindo múltiplas interpretações sobre o marxismo, e nos anos 50 e 60, esse grupo de historiadores, chamado Grupo de Historiadores Britânicos do Partido Comunista, existia um partido comunista na Grã-Bretanha e quem liderava esse partido eram alguns intelectuais, a maioria deles historiadores, entre os quais o que eu citei há pouco, Eric Hobsbawm, que é o mais famoso a nível assim, secular, fora da academia, né? E esses historiadores, eles lançaram uma revista contrária aos dogmas desse partido. Tanto que a maioria deles se afastaram do partido porque eles entendiam que aquela esquerda clássica da União Soviética ela não respondia mais às exigências do mundo ocidental dos anos 50, que já era aquela sociedade de massas, de revolução capitalista, o que o Adorno ia chamar de indústria cultural. Era uma nova mobilização de trabalhadores que não funcionava mais pelaquela retórica do partido que lidera os proletários rumo a uma revolução. Ainda mais que nesses anos 50 estão ocorrendo alguns eventos que vão criar uma turbulência na esquerda. Então, é por isso que eu fico muito incomodado quando se fala de esquerda, sobretudo no Brasil, porque joga-se tudo no mesmo pacote, né? Assim, a esquerda, comunismo, socialismo, parece que tudo significa a mesma coisa. E não é, e de fato não se configura desse jeito. Esse grupo de historiadores, eles lançam um projeto chamado Nova Esquerda. Nós vamos refundar os parâmetros do que seria a Revolução Socialista, do que seria a luta de classes, do que seria uma perspectiva de mudança estrutural da sociedade. Os dogmas do stalinismo, eles não funcionam mais. Não funcionam mais porque em 1956 acontece uma rebelião na Hungria, que é um dos satélites da União Soviética. E essa rebelião ela é esmagada pela União Soviética. Muitos trabalhadores, estudantes, operários são presos e assassinados. E essa era uma lógica de atuação sistemática da União Soviética. Em qualquer um dos seus satélites que surgisse uma perspectiva que contrariasse ao dogma do partido, eles esmagavam aquela oposição. O dogmatismo soviético ele não tinha espaço para uma voz opositora. E o que esses historiadores pensavam é que eles poderiam redefinir o campo da esquerda. Nós não podemos mais atuar por uma União Soviética que violenta trabalhadores, estudantes, operários. Nós temos que criar um novo método. E foi daí que partiu a minha ideia de estudar o que era essa nova esquerda. Quais eram os seus princípios, quais eram os seus objetivos, quem eram os intelectuais que estavam circunscritos dentro desse campo. E fui pouco a pouco estudando
período dos anos 50 e 60, e na Inglaterra vão surgir diversos veículos de comunicação que procuravam refundar essa esquerda sobre esse título da New Left. Então, o que é que seria essa New Left? O que é que ela está procurando? O que é que ela está pretendendo? No geral, ela procurava contrariar a União Soviética, é uma esquerda que é contrária à perspectiva revolucionária da União Soviética, e é uma esquerda que atenta para uma prática cultural que foi abolida da União Soviética, porque quem comandava na União Soviética era o centralismo democrático, era o partido. O partido tem controle sobre a sociedade, ele que delimita onde se trabalha, quando se trabalha, o que cada grupo vai produzir e como essa produção vai ser redistribuída, sem qualquer tipo de liberdade, seja a nível intelectual, seja a nível de individualidades. Então, o sistema era muito fechado, tanto que vão surgir críticas, inclusive na literatura, né? Como A Revolução dos Bichos, 1984, do George Orwell, que é fazendo aí essa brincadeira, essa alusão à União Soviética. Regimes estritamente fechados, que controlam a população, que retiram as suas liberdades. E essa nova esquerda, ela propunha justamente uma tentativa de transformação social, mas a partir dessas liberdades. E essas liberdades sendo elas mais ainda maximizadas, expandidas pela educação. Esses historiadores que eram intelectuais, gabaritados dessa nova esquerda, eles atuavam nas universidades britânicas junto aos trabalhadores, junto à formação do que seriam de alfabetização de adultos. E foi dentro dessa alfabetização de adultos que eles foram, pouco a pouco, se aproximando do que eles chamam de experiência operária, experiência comunitária, de coletividade. E aí posso citar os 2 ou os 3 nomes principais, que são nomes ainda fortes em termos de teoria da história, mas não só na história, né? Que ainda reverberam na nossa prática de ofício, na nossa profissão, que seria o Edward Palmer Thompson, o Raymond Williams, e tem um terceiro nome dos estudos culturais, que é o Stuart Hall. Então, esses 3 nomes, nos anos 50 e 60, na Inglaterra, eles estão pensando uma refundação da esquerda a partir da maior liberdade para os sujeitos, de uma procura de emancipação a partir da educação, e é o que eles chamavam, sobretudo um deles, que era o Thompson, de socialismo humanista. É um socialismo sem as cadeias ou sem as rédeas do partido. A população, ela ainda pode provocar uma revolução, mas isso vai partir da sua própria ciência, da sua própria capacidade. Ela não precisa de um partido dirigindo. Daí que vão surgir novos conceitos para o campo da história, que é a ideia de ação social, de racionalidade, de experiência histórica, isso se tratando de trabalhadores comuns, de pessoas pobres. Eram como se você estivesse dizendo que aquelas pessoas que são mais empobrecidas, que não têm uma educação formal, elas não podem ser consideradas mais ignorantes. Elas têm o seu próprio estilo de vida, elas têm o seu próprio aparato cultural. Elas interpretam a realidade de uma forma que são próprias delas. Então, nós não podemos criar uma distinção entre cultura erudita, uma erudição sobre determinados grupos que controlam os partidos intelectuais e aqueles grupos que são ignorantes, que estão desprovidos dessa cultura. Para esses nomes, Stuart Hall, Raymond Williams, Edward Palmer Thompson, a ideia é que todos esses sujeitos possuem cultura. Eles estão refundando o marxismo pela ideia de cultura. Ao invés de ser uma luta de classes, onde os intelectuais dirigem os trabalhadores, demonstrando o seu objetivo, é o inverso. São os próprios trabalhadores que, dentro da sua coletividade, observam as suas contradições e apontam para essa necessidade de mudanças. Portanto, eles sabem se mobilizar por si mesmos. Eles não precisam ser instruídos ou amestrados.
Nós estamos aqui numa leitura extremamente paradigmática do que é o marxismo. Esses historiadores, eles são marxistas, mas eles não são mais vinculados ao marxismo ortodoxo da União Soviética. Agora é um marxismo renovado pelo conceito de cultura. E a minha ideia no doutorado era entender como é que surgiu essa nova esquerda e como é que ela se desenvolveu, mas, sobretudo, a partir da revista. Eles fundaram uma revista nos anos 50, que foi adquirindo novos nomes, e em 1960, essas revistas elas se fundem. É uma revista que é liderada pelo Stuart Hall, ela se funde com a revista liderada pelo Edward Palmer Thompson. E essas duas revistas elas fundam essa nova revista chamada New Left Review. E essa New Left Review ela tem um papel extremamente dinâmico de reorganização do pensamento socialista no mundo ocidental a partir dos anos 60, porque é através dela que os intelectuais vão trazer para esse mundo ocidental as perspectivas que até então estavam internalizadas dentro de alguns países. As perspectivas do Adorno, da indústria cultural, a perspectiva culturalista do Gramsci, a leitura dos intelectuais que adviam do existencialismo francês, lá do Sartre, elas vão começar a ser interpretadas dentro dessa revista e eles vão jogar nessa revista as suas próprias escolhas intelectuais. E essa revista, ela funciona sistematicamente desde os anos 1960 até hoje. Tem um site da revista, hoje ela é liderada pelo um dos grandes nomes desses anos, que é o historiador Perry Anderson. E você pode fazer a assinatura dessa revista. São 6 revistas por ano, sempre contemplando artigos de muitos intelectuais, digamos assim, afamados. Só que durante esse período todo, de 1960 até o presente, essa revista, de certa forma, ela apresenta o que foi as mutações do pensamento de esquerda no Ocidente ao longo desse período. Mutações que saem desde uma perspectiva revolucionária, lá dos anos 50, até uma perspectiva que eles vão chamar mais pluralista, de debate, de diálogo, de compreensão cultural, que é a perspectiva atual. E é através dessa revista nós conseguimos enxergar o que é essa dinâmica do pensamento de esquerda. E muitas vezes a gente vê o pessoal falando o pensamento de esquerda é comunismo, controle estatal. Seu pensamento de esquerda ele é muito mais diverso. Ele é múltiplo, ele tem diferentes perspectivas de diferentes autores que advêm de diferentes contextos territoriais, pensando o que seriam os conceitos do marxismo de infraestrutura, superestrutura, ideologia, conflitos de classes a partir dos seus contextos. E observando como é que esses conceitos eles fazem sentido para interpretar a nossa realidade. O que eu acho mais assim importante nessa revista é porque, além de análises históricas, o que a gente pode colocar como característica central é que ela trabalha a leitura do presente, como se fosse uma história do presente, do momento. As interpretações, elas acontecem no calor da hora. Os intelectuais, eles estão dispostos, observando acontecimentos ao redor do planeta e, quando acontecem eventos significativos, como uma sublevação social, como uma greve, como um movimento de camponeses, eles partem para interpretar esse fenômeno. E eles já jogam na revista. Portanto, são interpretações que acontecem no calor da hora. E a gente já começa a observar como é que o pensamento de esquerda ele vai se rearticulando na segunda metade do século XX e também nessas primeiras décadas do século XXI. Ia colocar algum comentário? Não, eu ia falar que o quanto é difícil para a gente fazer a história do tempo presente, né? Porque a gente precisa daquele distanciamento, aquela coisa para poder analisar as coisas mais estáticas. E o tempo presente ele está o tempo inteiro em movimento. Então é muito difícil fazer afirmações, fazer uma análise de uma coisa que está se transformando o tempo inteiro. Então realmente eu acho muito difícil
até a gente fazer usar a teoria que a gente tem, a nossa perspectiva, para fazer uma análise hoje, né? Não sei, o que você poderia tentar fazer algum tipo do que você leu, assim, da sua perspectiva, né? Do background todo que você tem, para falar um pouco sobre o nosso momento presente, talvez. E quando coloca aí essa dificuldade do tempo presente, o mais interessante, assim, na minha pesquisa foi a seguinte: eu falei há pouco que o historiador ele faz seleções. É possível eu ter estudado a revista, né, e as suas publicações desde os anos 1960 até o presente. Só que imagine aí a dimensão de documento. Eu precisaria de uns 12 anos, no mínimo, para ler. Oi? É muita coisa. Isso. Aí o que eu fiz? Eu precisava desse contexto e eu precisava de um problema. E um dos principais problemas é o que se chama de principal derrota da esquerda no século XX, que é a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Você pensa que esses intelectuais de esquerda, mesmo sendo contrários à União Soviética, né, que eles se postulam como uma nova esquerda, mais humanista, culturalista, de atividade social, mas eles viveram na sombra da Guerra Fria. As suas interpretações, elas acontecem dentro de uma dualidade: União Soviética, Estados Unidos, comunismo, capitalismo. E de repente eles se veem sem um comunismo. Eles se veem sem nem aquela perspectiva que eles criticavam, assim, qual o caminho que nós vamos agora? Para onde é que nós vamos apontar? Será que o capitalismo venceu mesmo? Porque a grande interpretação da queda da União Soviética foi a seguinte: o comunismo faliu. Existia uma guerra, Guerra Fria, e o comunismo saiu derrotado. Se ele saiu derrotado, é o jogo da soma zero. O capitalismo só pode ter sido triunfante. Tanto que, após a queda da União Soviética, em poucos meses, todos os países que eram satélites da União Soviética, eles se liberalizam. Eles assumem uma condição de economia de mercado, de uma economia liberal, inclusive recebendo empréstimos do Banco Mundial, do FMI, que vai ser chamado nesse período da terapia de choque neoliberal. Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, todos aqueles países que estavam dentro do eixo da União Soviética, eles vão se tornar países liberais. E restou a grande pergunta: o que é que sobra da esquerda após o colapso da União Soviética? Porque sempre se tinha a seguinte medida. O historiador italiano Enzo Traverso, ele tem uma interpretação que fala sobre a esquerda e a melancolia. E ele diz o seguinte: a esquerda ela cresceu ao longo do século XIX e XX, acumulando derrotas. Ela perdeu no Manifesto Comunista, ela perdeu na Revolução de 70 na França, ela foi acumulando inúmeras derrotas. Ela perdeu na Alemanha em 1919, ela perdeu nos anos 60, no maio de 68, e ela perdeu em 89. A grande diferença é que as outras derrotas, elas nunca eram definitivas. Ele fala de melancolia não como uma perda dos seus horizontes utópicos, mas é como se a esquerda, a cada derrota, ela se utilizasse daquela derrota como uma forma de propor a luta futura. É muito próximo àquela alegoria que o Walter Benjamin fazia sobre a temporalidade, ao salto do tigre para o passado. Aquela melancolia sobre a derrota, ela se transforma em material para você provocar uma outra ruptura mais na frente. O grande problema de 89 e de 91, com a queda da União Soviética, é que parece que é a derrota definitiva. Não tem mais como você juntar materiais para poder reconstruir uma esquerda. E aí foi que eu fiz a grande questão a esses intelectuais dessa revista, da New Left Review. Eles vinham escrevendo todo esse tempo sobre a Guerra Fria e seus inúmeros choques, né, no mundo ocidental, e de repente eles tiveram que responder também essa questão. Assim, para onde que vai a esquerda? O que é que nós vamos fazer agora? O que foi o que resultou de todos esses movimentos? E ainda mais num contexto onde sai o livro de um historiador nipo-estadunidense, né, japonês e também norte-americano, chamado Francis Fukuyama. Ele lança, dentro desse contexto, o livro O Fim da História e o Último Homem.
E esse livro ele tem uma tese. Ele diz que as sociedades elas sempre lutaram em torno de ideologias, por isso elas sempre avançaram. Só que a luta entre capitalismo e comunismo foi a luta final. Foi a luta entre duas ideologias e a ideologia de menor força, a comunista, ela perdeu. Portanto, os homens não iam mais avançar ideologicamente na história, porque eles já tinham alcançado o nível mais alto de perspectiva racional, que era a economia liberal de mercado capitalista, dita democrática, né? Aquela liberal democracia. Para o Fukuyama, a liberal democracia é o último projeto intelectual humano, por isso que ele fala do fim da história. Acabou, assim, os homens chegaram à razão definitiva da sua existência. E aí eu lancei essa pergunta a partir da revista, assim, será que nós chegamos ao fim da história? O que é que esses autores eles estão interpretando? Primeiro, os movimentos no leste europeu, com a terapia de choque, movimentos convulsivos de populares reclamando seus direitos, reclamando os seus espaços dentro do ambiente trabalhista. Nos anos 90, nós vamos encontrar crises de grevistas na França, nós vamos encontrar o movimento zapatista no México, procurando também uma forma de emancipação. No final dos anos 90, a gente vai encontrar ainda um movimento nos Estados Unidos que vai falar sobre essa tentativa de lutar contra a globalização. Portanto, os anos 90, eles são anos de intensas crises sociais, de convulsões que atropelam esse capitalismo, que são convulsões justamente orientadas pelo controle do capital. Se nós chegamos ao fim da história, nós teríamos que ter chegado a uma certa harmonia ideológica. Só que a liberal-democracia, ela favorecia o surgimento de racismos, de xenofobia na Europa pelas imigrações, de violência social, de subalternização, de marginalização, periferização. Então, eram inúmeros problemas que ainda existiam dentro dessa sociedade ocidental ou global, né? Já que nós estamos falando aqui a título de globalização. Então, eu fiz a pergunta para esses intelectuais de esquerda, assim, qual vai ser a resposta que vai ser dada a essa afirmativa? O capitalismo venceu a Guerra Fria. Nós chegamos ao fim da história. Será que nós chegamos mesmo ao fim da história? Como é que nós vamos interpretar essa rearticulação da esquerda? E aí eu fui pontuando elementos centrais que foram aparecendo na revista nos anos 90 e início dos anos 2000. Eu vou fazer um estudo da New Left Review, essa revista que foi fundada em 1960, mas dos anos 1989, que é o marco da queda do Muro de Berlim, até 2003, que é quando se dá a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Então, são dois marcos. Um é a queda do comunismo, que era o inimigo do mundo ocidental, e o outro é a invasão ao Iraque, como se fosse a derrota do novo inimigo, que é o terrorismo. Porque dentro desse período, aquele que vai ser o inimigo do capitalismo ocidental será o terrorismo, né? Isso a partir dos anos 90. Então, dentro da leitura desses artigos, escritos por mais de 400 intelectuais, são mais de 800 artigos, oriundos da Ásia à América do Sul, tanto que eu fiz compartilhamentos para ver quantos artigos vinham de cada continente, ainda que a maioria sejam intelectuais europeus e tenha essa visão eurocêntrica sobre o mundo, né? É o intelectual europeu que consegue captar as mudanças ao nível mundial, tem ainda essa certa petulância, mas nós conseguimos enxergar como é que esse pensamento de esquerda ele estava se rearticulando, procurando maneiras de sobreviver. Sem mais a lógica da luta de classes, porque essa foi abandonada nos anos 60, sem mais a lógica revolucionária, porque essa foi abandonada com a queda do comunismo, sem mais a lógica do antagonismo com o modo de produção, porque esse modo de produção ele se consolidou e se cristalizou, sobretudo a partir da vitória do capitalismo. Então, é um modo de produção capitalista. Como é que a esquerda ela vai se rearticular sem ter mais aquelas bases do marxismo clássico?
ela não pode mais falar de revolução de classes porque não vai acontecer. Nós estamos sobre um novo período. Não existe mais o trabalhador ou o operário na fábrica para se organizar e provocar uma revolução mundial. Essa perspectiva ela foi abolida. Por isso é muito engraçado quando a gente está pensando em termos de Brasil contemporâneo, a gente escuta certas leituras sobre o que é o comunismo. Assim, o comunismo, ele fala de uma revolução que está acontecendo no Brasil, mas a qual nível? Nós não observamos nenhum tipo de mobilização, porque não há como ter esse tipo de mobilização. E a própria esquerda ela teve que segurar esse golpe para poder se rearticular. E a principal rearticulação que eu percebi durante o século XXI, sobretudo, assim, já pegando esse período do final do século XX, poderia dizer que são duas variantes. Primeiro, hoje costuma-se dizer o seguinte: a esquerda ela ataca os princípios morais da sociedade brasileira, porque ela defende certas práticas que vão de encontro a Deus, a pátria e a família, que é a trindade do Bolsonaro, né? Então ele diz assim: a esquerda defende isso, mas calma, a esquerda ela teve que se readequar para poder se articular com esses novos discursos. Essas lutas identitárias de movimento ambiental, de movimento feminista, movimento homossexual, elas vão ganhar impulsão dos anos 70 em diante. E essa esquerda ela vai ter que se articular pouco a pouco com essas lutas. Então, não é que a esquerda já está vinculada às lutas identitárias. Ela tem que se apropriar dessas lutas identitárias para poder criar novos horizontes de atuação. Não existe mais a revolução, mas nós podemos lutar em outras frentes. Nós podemos lutar em outras frentes que têm a premissa de libertação, de emancipação individual, de defesa dos direitos humanos, de defesa da vida, de igualitarismo, de reconhecimento social. Essa era uma pauta que era chamada de pós-moderna. A esquerda tinha ojeriza ao pós-modernismo. Pós-modernismo para a esquerda significava o quê? A eliminação da revolução, já que você não tem mais uma identidade da classe operária, e significava, ao mesmo tempo, a invalidação da interpretação da história, já que para o pós-modernismo tudo é discurso, narrativa, tudo atua no âmbito do relativismo. Só que há uma reinterpretação do que é esse pós-modernismo ao final dos anos 90 e no decorrer do século XXI. Esse pós-modernismo ele não significa mais apenas essa relativização da verdade. Ela vai trazer para o horizonte da esquerda a premissa de que o próprio capitalismo global, dentro da sua nova dinâmica cultural consumista, ele é pós-moderno. E aí vocês podem procurar o autor chamado Frederick Jameson, que é a lógica cultural do capitalismo tardio, que ele chama de pós-modernismo. Ao invés do pós-modernismo ser a eliminação do capitalismo, com uma interpretação global, o pós-modernismo significaria uma nova fase desse modo de produção. O pós-modernismo ele rearticulou esse capitalismo e transformou esse capitalismo numa disputa dentro do âmbito das identidades. E é impossível para as esquerdas fazer uma luta sem que ela atente pela luta do reconhecimento dessas identidades. É preciso fazer a luta agora através do movimento ambiental, movimento negro, movimento homossexual, porque esses movimentos, eles articulados, eles ainda podem propor uma contraposição à lógica mercadológica e racial e misógina do capitalismo. Então, a perspectiva de primeira mão era essa. Esses movimentos eles eram vistos como antagônicos à luta do marxismo. Mas, a partir da queda do Muro de Berlim, os intelectuais começaram a perceber que esses movimentos eles ainda tinham uma dinâmica de solidariedade. Eles podiam se articular e propor um revanchismo ao capitalismo. Afinal, o que estaria aqui em choque era um capitalismo de opulência, colocando toda uma população à margem dessa sociedade. E quem está marginalizado nessa sociedade são as pequenas comunidades, são as minorias.
Portanto, essas minorias elas ainda têm um potencial de explosão, um potencial de mudança. Essa leitura pode ser encontrada no livro do Michael Hardt e Antônio Negri, chamado Império, onde ele propõe uma articulação com o pensamento, inclusive, do Foucault, que é o seu tema de pesquisa, né? Ele faz uma interpretação de Foucault dizendo que nós devemos pensar a sociedade global como diversos poderes que controlam essas populações marginalizadas, criando modelos de percepção social que eliminam qualquer tipo de convulsão. Então, para ele, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, o Banco Mundial, todas essas são instituições que organizam o império global do capitalismo e criam estereótipos para aqueles grupos que contrariam essa ordem. Por exemplo, essa luta contra o terrorismo, ou a guerra ao terror, seria a luta contra aqueles grupos que não se rendem a essa lógica do capital. E para eles, aqueles que não se rendem à lógica do capital podem ser exterminados. Eles estão fora da proteção do direito. Fora da proteção do direito entendido como direitos humanos do mundo ocidental. Portanto, eles podem ser exterminados. Assim como qualquer grupo oposicionista, dentro mesmo de casa. Grupos que se propõem a fazer um movimento de rebelião, um movimento de uma organização coletiva para contrariar os patrões, esses grupos são reprimidos e são colocados na mídia como vândalos, como ignorantes, como os bárbaros, porque esses grupos eles são classificados por essa lógica do capital como aqueles grupos que causam a desordem. Então, aqueles são os desordeiros, eles podem ser exterminados para a ordem ser restabelecida. Dentro da leitura dos intelectuais dessa revista, eu consegui propor de primeira mão como foi que essas lutas das minorias, que era uma luta que não fazia parte do referencial marxista, como é que ela adentrou o referencial marxista, como é que ela foi rearticulada. E, no segundo motor, como é que isso funcionou para reinterpretar esse conceito do pós-modernismo. O pós-modernismo ele não é a rejeição da história, ele explica uma nova fase da história. É um novo capitalismo global que tem condição de, a partir do consumismo, eliminar diferentes setores que estão à margem. Um dos escritores dessa revista é o geógrafo chamado Mike Davis. Ele lança um livro nos anos 90 chamado Planeta Favela. Está justamente atentando para essa tônica desse capitalismo global pós-moderno. Existem as grandes metrópoles, com os seus grandes tipos de comércio, com as suas múltiplas formas de organização financeira, mas à margem desse sistema estão as periferias que estão crescendo, borbulhando no mundo como um todo. E ele pensava no potencial de rebelião dessas periferias. Hoje a gente encontra, a título de pentecostalismo, protestantismo, uma leitura de acomodação dessas periferias. Mas ele acredita que essa mesma leitura pentecostal, cristã, protestante, ela pode dar uma reviravolta e se transformar numa leitura antagônica ao capital. Isso pelo viés de imprevisto, pelo viés de como esses grupos minoritários eles podem encontrar entre si redes de articulação e de luta em comum. Portanto, assim, nessa pesquisa, a ideia era entender como é que esses intelectuais eles se viraram para poder responder à questão de que, primeiro, não foi o fim da história, porque nós ainda temos muitos dilemas a serem discutidos. Segundo, o marxismo ele pode ser renovado com essas novas lutas sociais pelo reconhecimento. E terceiro, ainda existe um potencial de luta dentro da praxe social, articulando-se com esses grupos marginais que podem ser acionados para poderem lutar contra esse capitalismo. Há aqui uma diferença. Até a União Soviética, você tinha uma resposta. Você supera o capitalismo para fundar outra sociedade. Isso fica muito mais difícil pós-União Soviética.
nós vamos lutar contra o capitalismo, mas ainda nós não temos uma resposta sobre o que é que nós vamos construir, porque nós não temos ainda um horizonte. Então, esses intelectuais, eles ainda estão procurando trabalhar sobre esse horizonte, eles estão procurando descobrir uma fórmula, o que é que vai vir depois. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessa transição, então, essa aproximação justamente com os grupos minoritários, mas, ao mesmo tempo, quando a esquerda não compra a briga, né, de falar, olha, existe uma desigualdade social gigantesca, a gente quer criar uma sociedade de iguais, né, uma sociedade, pelo menos, que preze por uma diminuição dessa desigualdade social, quando ela não compra a briga da ideia de, olha, precisamos fazer alguma coisa, né? Pensando no Brasil, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Existe uma elite. Essa elite governa e cria lei em prol dos seus próprios benefícios. Quando você tem a esquerda dizendo, olha, a gente vai se juntar com as causas minoritárias, com as causas que não têm força, no sentido de que nesses lugares não estão o poder no sentido da possibilidade de mudança da estrutura, porque quando a gente pensa em desigualdade social, a gente tem que olhar para ver, bom, quem é que está com o dinheiro que está faltando nas outras classes. Quando a esquerda diz não vamos fazer mais a revolução, não estamos pensando a luta de classes, ela não está perdendo potência, ela não está perdendo possibilidade de transformação social? Essa questão aí, ela sondou toda a estrutura de formação dessa revista, porque ela foi uma questão que dividiu, inclusive, os seus protagonistas. No início dos anos 90, os seus líderes principais, né, os que eram proprietários da revista, eles disseram, não faz mais sentido a gente falar de esquerda a partir daquela perspectiva revolucionária, saída da União Soviética, de uma esquerda que não aceita a mobilização feminista, ambiental, racial como essencial. Portanto, nós temos que abrir a revista. Essa revista ela era extremamente ortodoxa, no sentido de que ela só aceitava artigos de intelectuais marxistas e que estivessem antenados com o vocabulário do marxismo. A partir dos anos 90, eles propõem o seguinte, é o momento da gente abrir. Vamos abrir a revista para receber textos de intelectuais que não sejam declaradamente marxistas, inclusive que sejam de outras perspectivas ideológicas, e vamos abrir também para poder dialogar com essas novas frentes. Alguns dos seus intelectuais não aceitaram essa mudança de abertura, tanto que eu coloco na pesquisa que essa é uma nova fase da revista, ou uma refundação, porque ela é fundada nos anos 50 por aqueles intelectuais que eu citei, historiadores do Partido Comunista, que é uma primeira fase. Nos anos 60, esses historiadores mais afinados com o movimento trabalhista, eles saem da revista. E ela é apropriada pelo historiador Perry Anderson, que tem uma premissa muito mais intelectualista, muito mais acadêmica. E essa seria a segunda fase da revista, que vai até os anos 90. Com a queda da União Soviética, eles têm que reabrir a revista. E essa reabertura intelectual fundaria uma terceira fase. Tanto que eu chamo no trabalho que essa seria a terceira fase da New Left Review, a terceira fase da revista. Esses intelectuais que não aceitaram essa mudança da perspectiva da luta de classe, da perspectiva revolucionária, da perspectiva militante, eles se afastaram da revista. Eles pediram demissão coletiva. Então, boa parte dos intelectuais eles saíram da revista e ela foi reorganizada com outros nomes. Esses nomes mais atentos a essa nova dinâmica global ou do que aparecia para a esquerda como uma possibilidade de mudança. Só a título de exemplo, tem um livro que saiu pela Boitempo chamado Por uma Nova Esquerda. Ele é de um crítico de arte chamado Timothy Clark. Nessa leitura, ele fala que, e é um historiador que está escrevendo também nessa revista, ele diz que a premissa da esquerda contemporânea não tem mais como radicalizar com essa estrutura do capitalismo. As lutas da esquerda elas têm que se organizar em pontos específicos.
Ele diz que é uma luta passo a passo, é uma marcha lenta. Cada passo seria uma vitória. Cada vitória numa greve, cada direito que as mulheres alcançassem, cada obtenção de conquista dos grupos homossexuais. Cada conquista dessa seria uma nova frente que a esquerda estava tomando, mas não rompendo com esse capitalismo. Por isso, ele foi, por essa interpretação, que é muito próxima à de outros intelectuais da revista, ele foi chamado de pessimista. Assim, é como se aquela revista que tinha uma perspectiva de emancipação, de luta revolucionária, ela tivesse caído para o pessimismo. Só que dentro da revista continuam a aparecer artigos de intelectuais que ainda pensam numa dinâmica de rearticulação entre essas minorias, é o que eles chamam dos novos movimentos sociais, como que esses novos movimentos sociais, sentindo a pressão desse capitalismo neoliberal, dessa terapia de choque, dessas desigualdades sociais mais gritantes, a xenofobia, o genocídio na África, essas minorias, elas ainda tinham esse potencial de articulação para poderem se mobilizar com uma pretensão futura de mudança estrutural. Portanto, a revista ela acaba se tornando um espaço de ambiguidades. Os seus líderes abriram a revista e aí jogaram a mão. Nós não temos como superar o capitalismo. Nós vamos para lutas parciais. Só que muitos intelectuais que ainda atuam dentro dela pensam de forma diferente. Nós temos como articular diferentes lutas e pensar ainda numa mudança de nível estrutural mais ampla, nem que seja a longo prazo. Então, ela tem esse incômodo, esse embate, que eu vou colocar lá como, assim, a título de pesquisa, como uma leitura meio dúbia. Essa revista, ou a esquerda em si, ela passa a atuar por um pessimismo, mas ela também conserva ainda dentro de si uma certa razão utópica. Porque o que sustenta a cultura de esquerda, no sentido de você classificar esse grupo de esquerda, no sentido estrito, ainda é o utopismo socialista lá do século XIX. Essa classificação de esquerda, ela traz consigo certas responsabilidades. Responsabilidades associadas ao igualitarismo econômico, à divisão de renda, de distribuição de riqueza social, de socialização de bens. Então, quando você fala de esquerda, ao invés de nós estarmos associando essa esquerda à ideia de comunismo soviético, controle estatal, violência policial, a esquerda ela se sustenta por uma cultura utópica. Utópica no sentido de ainda ter o anseio ou o desejo de mudanças pautadas dentro de uma igualdade social, dentro de uma socialização de bem, dentro do igualitarismo. Falar de esquerda seria falar dessa procura contínua de mudanças que criem uma reestruturação na ordem social, ainda que a brecha para essa mudança ela seja bastante ínfima, pequena, mas não podemos falar de cultura de esquerda sem razão utópica. Por isso que o título que eu publiquei do livro, que é baseado na tese, é ainda utopismo ou a reinvenção da esquerda. Porque por mais que os intelectuais de esquerda se tornassem pessimistas com relação à revolução, por mais que eles abrandassem a sua lógica conceitual, não falassem mais da luta de classes, da revolução, para que eles ainda pudessem diagnosticar a si mesmos como intelectuais de esquerda, é preciso que exista uma razão utópica. É preciso que exista um substrato de mudança a um futuro. Só que esse futuro agora ele não é mais pré-determinado como era pelo comunismo soviético. Corta lá, né? Começou. Pronto. Então a revista ela tinha esse componente de dualidade e um dos elementos dela foi a manutenção dessa razão utópica. Então novos escritores surgiram, escritores esses famosos, entre os quais Slavoj Žižek, Frederick Jameson, David Harvey. Então, são muitos estudiosos das mais diferentes dimensões. É uma revista que era interdisciplinar e ela ainda se manteve com essa premissa, para que nós ainda venhamos a sustentar
o nosso ideal de ser uma revista de esquerda, antagônica, que nessa lógica, né? Assim, a revista de esquerda ela tinha 3 viés. Ela é anticapitalista, ela é anti-imperialista, Estados Unidos, e ela é uma perspectiva, tem uma perspectiva revolucionária. Essa perspectiva revolucionária ela teria caído. Então eles teriam mantido anticapitalista e anti-imperialismo. Só que eles ainda mantêm uma razão utópica dentro mesmo assim das suas fímbrias, que nós conseguimos diagnosticar a manutenção ainda de uma razão utópica revolucionária. A diferença é que essa revolução ela não vem mais ordenada pelo Partido Comunista, que não existe mais. Ela agora é uma revolução de horizonte, aberta. Eles estão construindo a partir de eventos do presente. Eventos esses cruciais, né? Como a queda do Muro de Berlim, como o movimento zapatista no México em 94, como o movimento que ocorre nos Estados Unidos em 99, as Torres Gêmeas em 2001, a invasão do Iraque em 2003. Uma das interpretações é que o evento ele não está fechado em si mesmo. O evento da queda do muro é tão crucial em termos de ideologia que o próprio Hobbes vai dizer que é impossível você escrever a história do mesmo jeito antes e após a Guerra Fria, porque as perspectivas ideológicas elas se dilaceraram. E esse evento ele continua a existir nos anos 90 e nos anos 2000. Recentemente nós estávamos falando na TV sobre a comemoração da queda do muro. É como se aquele evento do muro ainda repercutisse em nós. O que nós falamos de esquerda, direita, ainda está lá no muro. O muro ele ainda continuou a influenciar as interpretações desses intelectuais nos anos 90. Era um evento contínuo. Cada vez que eles interpretavam um novo acontecimento, eles reverberavam a queda do muro e observavam como é que eles iam fazer ressurgir essa esquerda. Alguns interpretam de uma forma mais branda, outros são mais radicais. Mas vão surgir inúmeros artigos tentando pontuar o que é esse novo capitalismo, se ele é pós-moderno ou não, quais são esses novos movimentos sociais identitários e como a esquerda pode se reconstruir através deles. Então, são inúmeras perguntas e que todas elas chocam o nosso ambiente contemporâneo. Eles estão discutindo racismo, xenofobia, violência social, guerras étnicas, genocídio, como no caso de Ruanda, em 94. Eles estão pensando metamorfoses desse mundo e formas de luta que estavam surgindo, extremamente inéditas, para poderem contrariar esse capitalismo. Alguns artigos desses anos, eles foram compilados por intelectuais marxistas brasileiros. Entre os principais, o M. Sader. E o M. Sader, em 95, ele articula um livro, uma publicação de um livro, reunindo uma seleção de artigos que ele faz desses intelectuais desses primeiros anos, de 90 a 95. E é esse livrinho aqui, chamado O Mundo Depois da Queda. Então, não são todos os artigos, óbvio. Então, ele faz uma seleção dos principais artigos para discutir alguns temas. Para discutir o fim do socialismo, a renovação do marxismo, as novas estratégias neoliberais e os novos movimentos sociais. Antes dessa obra, O Mundo Depois da Queda, já tinha saído em 91, que é organizada pelo Robin Blackburn, que é um dos líderes da revista, que é chamado Depois da Queda, o fracasso do comunismo e o futuro do socialismo. É uma organização que traz artigos dessa revista, mais óbvio, só entre os anos de 89 e 91, para tentar discutir qual era aquele termômetro do socialismo. Eles têm uma grande preocupação. O que é que vai ser dos partidos de esquerda de agora em diante? O que é que vai ser do socialismo? Então, são muitas as respostas que vão aparecer, entre as quais a principal é a do pós-modernismo e a dos movimentos sociais. Só para demonstrar, para quem estiver assistindo, esse é o formato da revista desde os anos 60. Essa aqui é um volume de 92. E você observa que ela é bem simples, em um left review, e vem com os artigos. E entre o primeiro artigo desse número é do Eric Hobsbawm, A Crise das Ideologias. Ele está falando sobre a crise tanto do
do capitalismo quanto do comunismo. Se ele diz que o comunismo ruiu, o capitalismo também. A crise ambiental, crise ecológica, crise econômica, as crises de violência no mundo inteiro. Como é que você pode dizer que um sistema desse foi vitorioso? Então, são crises de duas ideologias. Esse aqui é um exemplar da nova revista. Você vê que é diferente a capa. Melhorou. Isso, ela tem uma renovada, ela é guaribada, ela, em 93 ela passa por essa reestruturação. Alguns intelectuais vão dizer que era uma renovação que era exigida pelos novos tempos. Outros vão dizer que não foi só uma mudança na capa, né? Não foi só uma mudança estética. Vão fazer uma crítica bem ácida dizendo que foi uma mudança ideológica também. Aquele marxismo que sustentou os movimentos sociais durante décadas tinha sido jogado fora para poder agora acolher discursos narrativistas, pós-modernos, discursos de arte. Sendo que, se você for observar a revista desde os anos 60, ela sempre foi bastante plural. São artigos de teoria social, são artigos de geografia, são artigos de arte, são artigos de eventos contemporâneos. Então, ela trata de inúmeros temas. Mas o meu tema central era esse. Era o que é que existia do socialismo depois da queda. E eu procurei as respostas nessa revista que trazia centenas de intelectuais marxistas de diferentes regiões do planeta tentando também responder essa mesma questão. A leitura de esquerda ainda é ou não é revolucionária? Para muitos dos autores não é. Mas dentro da revista a gente consegue ainda encontrar essa razão utópica. Se nós ainda conseguimos falar de uma distinção atual entre esquerda e direita, é porque ainda se sustenta esse utopismo de igualitarismo, de mudança nas estruturas, de redistribuição de renda, de amplas reformas sociais. Nós não estamos mais visando um novo sistema social chamado comunismo. Nós estamos visando, dentro desse utopismo, reformas extremamente impactantes, estruturais, que mobilizem diferentes setores sociais, deem voz a esses setores e articulem mudanças extremamente profundas dentro do sistema político, econômico e social. E, a título de Brasil, nós estamos intensamente longe disso. Pelo contrário, nós estamos nadando contra a maré, sobretudo pelas últimas eleições e quando a gente observa as redes sociais, o nível cada vez mais virulento dos discursos, falando de fechamento do Congresso, de intervenção militar, retorno da ditadura, de neoliberalismo. Aquele evento que saiu, evento entre aspas, né? Aquela reunião ministerial que foi divulgada quando o Moro acusou o governo de intervenção, a gente tem uma frase lá do ministro da Economia, do Guedes, que diz que já havia lido o Keynes 5 vezes, por isso ele tinha capacidade de falar sobre aquilo. Então a gente consegue mais ou menos observar a dimensão que chegou o nível de debate ideológico dentro do Brasil contemporâneo. Parece que já existe uma solução pronta e acabada dentro de um registro liberal que vai resolver todos os nossos problemas. Sem contar que esse teste desse tipo de conduta do Guedes já foi aprovado em outros países nos anos 60 e 70, em especial no Chile, que hoje, sofrendo a crise depois de 40 anos dessas mudanças, entra em inúmeras revoltas que já duram meses contra o governo e por uma reestruturação do sistema previdenciário e trabalhista. E aí, só encerrando, né? A gente pode encontrar nesse livro do Garcia Marques, As Aventuras de Miguel Litín no Chile, um registro do que foi essa teoria do Guedes aplicada no regime ditatorial do Pinochet. E como é que o Chile chegou até o seu estágio atual, de pobreza, de suicídio, de violência urbana, a partir de uma receita que vem de fora e é aplicada dentro de um outro país que tem outros componentes. É como se a gente estivesse assistindo isso agora também a título do Brasil. Uma receita liberal, estrangeira, aplicada, associada a um discurso de violência e de retrocesso democrático. Nossa, Rubem, foi uma aula. Na verdade, eu nem achei... Você está me ouvindo? Tô.
tá? Na verdade, eu nem achei que a esquerda tinha perdido essa perspectiva revolucionária, essa perspectiva, porque foi a grande crítica, né, que o PT sofreu no Brasil, foi justamente de não ter melhorado as desigualdades sociais, não ter feito a distribuição de renda, não ter atacado a grandes fortunas no Brasil. E para a gente, a esquerda, né, tipo uma perspectiva mais de esquerda, vê isso como um posicionamento da esquerda. E aí você dizer, olha, muitas da esquerda perderam esse posicionamento e abraçou as pautas identitárias. E aí você vê, realmente, o que foi bastante criticado pela direita foi as políticas identitárias, foi a política de cota. E aí, isso foi o que o PT conseguiu fazer. Mas então parece que essa esquerda atual não está, então, comprando essa briga que seria a briga do grande capital, né? A briga da taxação das grandes fortunas, da taxação do dividendo. Então você tem toda uma questão tributária que não me pareceu, quando o governo do PT estava, né, no poder, que eles estavam querendo agir para cima disso. Pelo contrário, eles fizeram acordos até, né? Fizeram governos conciliadores. O que faz com que o discurso bolsonarista de que a esquerda se propõe a uma revolução comunista no âmbito econômico, cultural, perca qualquer sentido. Não faz o menor sentido. Porque, na verdade, quando essa esquerda lulista, que era radical nos anos 80, ela alcança o poder já nos anos 2000, ela não tem mais aquele viés ideológico da Guerra Fria. Ela já está aqui se sustentando nessas outras narrativas. Então, essa política de cota, de afirmação social, de ingresso na universidade, programas sociais, são todas políticas para tentar atenuar minimamente as desigualdades, mas nada disso contrapõe ao grande capital. É o que esses intelectuais estão falando, é o ganho mínimo, mas pelo menos a gente ganhou algum espaço. Você acha pelo menos dentro desse sentido. Muito embora eles jogaram fora o que seriam as mudanças mais essenciais da sociedade, que poderiam ter sido empreendidas, mas o próprio sistema ele se fecha a essas mudanças, né? Ele não permite que elas sejam organizadas. Basta você ver o que foi o golpe do 64, foi devido a mudanças que estavam se planejando a nível de estrutura, reforma urbana, reforma agrária, reforma política, todas elas propostas pelo João Goulart, dentro de uma política externa independente que foi criada por Jânio Quadros e pelo João Goulart, que falava de uma independência do Brasil com relação às potências estrangeiras, sobretudo os Estados Unidos. E o que acontece foi o golpe de 64 contra a política externa independente, contra a reforma. E quando você vê o novo golpe de 2016, esse golpe parlamentar, né, todo o espetáculo da política, você observa também que já foi por reformas muito menores do que foram feitas antes, né? Era uma necessidade mesmo de trazer para si o poder, porque existia uma dinâmica política de mudanças que eram mínimas dentro da sociedade brasileira, que foi da forma como foi aplicado. Essa esquerda ela está muito longe de qualquer percentual de revolução social, de implantação de comunismo. Não existe mais essa lógica, né? O discurso que se utiliza, que é utilizado pelo bolsonarismo, ele é totalmente anacrônico, porque você falava em instalação do comunismo dentro de uma Guerra Fria. Nós não vivemos mais a Guerra Fria. A própria esquerda ela jogou fora as suas próprias armas conceituais e críticas, jogou fora essa possibilidade de um sistema. Então, você fala do perigo do comunismo, é o inimigo invisível. É uma forma de barganhar voto a partir de um inimigo invisível. Não tem esse inimigo. E agora, outra coisa que você falou, como se a esquerda estivesse se apoiando justamente nas camadas mais baixas da população, que aí seria, né, a questão religiosa, né, pentecostais, e são justamente os lugares mais conservadores que a direita consegue muito mais apoio do que a própria esquerda. Justamente porque não estão se solidarizando, né? Então, no final das contas, esse grupo está apoiando a direita e não apoiando mudanças sociais, que, no final das contas, talvez a briga seja por uma tentativa de chegar nessas pessoas, né? Talvez quando se chegar nessas pessoas e conseguir ganhar essas pessoas, a gente consiga eleger pessoas que mudem, talvez, né? Mas a estrutura da eleição, numa democracia, que você elege pessoas que estão ali representando interesses mais conservadores ou interesses de grupos corporativos, é muito difícil pensar em mudança social por uma perspectiva legalista, né? Porque parece que a esquerda adotou uma perspectiva legalista e não uma perspectiva mais revolucionária, né?
E o que é muito mais louco é que esse discurso de comunismo no âmbito cultural, né, que eles chamam de marxismo cultural, era que essa esquerda, desde os anos 70, teria se infiltrado nas instituições, né, políticas, educacionais, universitárias, estariam influenciando os nossos jovens a terem uma postura mais arredia, mais rebelde, antidemocrática. Assim, se tivesse esse marxismo cultural se infiltrado e toda essa influência, a gente não tinha chegado até onde a gente chegou. Com certeza. Tá? A gente chegou num nível de extremismo tão grande que assim, qualquer perspectiva de você falar do marxismo cultural, assim, só se for para dizer que não funcionou, né? Não teve êxito. Se tivesse funcionado, a gente não estava aqui falando sobre direita, Bolsonaro, projeto neoliberal, Estado mínimo. Que coisa, que estaríamos num sistema comunista. É. Um sistema comunista cubano, né? Vai para Cuba. Olha, só tenho a agradecer. Na verdade, eu não sei nem se eu fiquei mais otimista ou pessimista agora, depois dessa conversa. Eu acho que realmente a gente tem essa questão do utopismo e talvez a gente acredite num mundo mais igualitário, num mundo melhor e aí quando você pensa na prática, né, olha o sistema como ele é, você vê que a mudança ele é tão pouca essa possibilidade, né? Você citou 64, citou 2016, por reformas tão pequenas no sentido, não era nem uma coisa muito grande, e eles já tiraram pessoas que estavam ali apoiando minimamente direitos trabalhistas, direitos da previdência. Então, realmente parece que há uma desigualdade muito grande dessas relações de força e de poder, que realmente parece que é só uma utopia. Você acreditar numa sociedade mais justa, você acreditar num mundo menos desigual, que possa haver uma mobilidade melhor, né, social no Brasil. Você tem uma perspectiva mais pessimista ou você está na linha da utopia mesmo? Tem essa proposição de luta, né? Acho que é o engajamento onde tiver espaço. Acho que esse espaço que você está utilizando é um dos espaços. Então, tem esse engajamento de manter esse debate. Manter o debate sobre diferentes temas que são críticos, emergenciais na sociedade e manter esses debates onde eles estão acontecendo, né? Você ter essa postura arredia, crítica, dissonante, uma perspectiva de contraste. Então, assim, por um lado, a gente fica nessa dubiedade. Assim, a gente não vai ter essa transformação estrutural, não vai ter evolução. Assim, a ideia é essa. Mas a gente consegue, sim, pensar em caminhos para poder desarticular esses discursos revisionistas, negacionistas, autoritários. É importante travar essa luta, porque senão eles se avolumam, se instalam, e quanto menos perceber, a gente já está com perda de direitos, com ideário extremamente fascista bem estabelecido, porque tem corpo, e o fascismo esteve aí na sociedade brasileira desde o início dos anos 90. Então, uma hora ele está mais apagado, outra hora está mais aceso, nunca esteve tão aceso quanto agora, né? Acredito que não, mas a ideia é manter esse embate, né? Manter esse confronto, que é confronto intelectual, que é confronto ideológico, e que eu espero que não assuma o confronto físico, porque o Brasil já tem essas experiências de embate físico entre grupos de divergentes ideologias, querendo ou não, já está acontecendo, né? Ultimamente, em algumas manifestações, grupos foram agredidos. Pois é. Então, assim, esses espaços dentro das mídias sociais, acredito que seja de extrema importância para ampliar o diálogo, ampliar o debate, construir um pensamento crítico e ir pouco a pouco destruindo essa imagem do fascismo como uma imagem da liberdade, da pátria, da família, de Deus. Esses são todos elementos superficiais que eles utilizam para mascarar um projeto de poder muito mais profundo, né? De autoritarismo, de patriarcalismo, de hierarquia social e suplantado aí, mergulhado em ampla corrupção. Rubem, eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui falando para o canal, para as pessoas que assistem. Eu quero convidar também para as pessoas que assistem, que a gente tem discutido neoliberalismo, a gente discutiu aqui o livro da Andy Brown, tem vídeo aqui falando sobre essa ideia de cidadania sacrificial que ela traz no livro. Então, assim, a gente está debatendo filosofia para pensar o Brasil, para pensar o mundo presente também.
Então, tenho trazido professores de faculdades, professores, alunos de pós, para a gente debater os problemas que são desigualdade, que são os problemas contemporâneos que a gente vive. E só tenho a agradecer pela sua aula de hoje. E eu não tinha noção da complexidade toda dessa esquerda. Muito, muito legal o seu trabalho. Depois quero ler seu livro quando já estiver publicado. Envia o endereço, eu te mando um exemplar. Tá ótimo. Obrigadão, Rubem. A gente vai se falando. Depois a gente vai conversando aí pelas redes, debatendo. Obrigada. Tá bom, tá, tchau. Tchau.